E vamos lá, continuando o penúltimo capítulo, estamos chegando no finalzinho da nossa leitura. E a primeira, eu creio de muitas, porque a primeira vez que eu li esse livro, eu já li, tava, antes do final, eu já estava querendo voltar. Então eu já sabia que eu ia ter que revisitar esse livro muitas vezes. E que Deus grave, né, no nosso coração cada palavra, cada mensagem. E agora, no capítulo 6 ele vai falar dos ídolos ocultos, né? A gente falou um pouco disso, que são os ídolos superficiais e os ídolos profundos. Os superficiais são aqueles que a gente consegue ver, mas os profundos é aquilo que motiva, aquilo que tem nos conduzido a criar ídolos das coisas que a gente pode pegar. E esse capítulo vai aprofundar ainda mais nisso, né? Porque até agora a gente falou de coisas palpáveis, vamos colocar assim, mesmo que amor, sucesso e fama não seja palpável, mas coisas nomináveis, vamos colocar assim, né? Que acabam se tornando ídolo na nossa vida, né? São coisas mais claras. Mas tem ídolos que são mais profundos e invisíveis, que muitas vezes nos conduzem a fazer as coisas, e às vezes até coisas certas, até coisas genuínas. Mas a nossa motivação não está correta. E é aí onde os ídolos estão sendo construídos, nessa motivação é naquilo que se esconde por trás do que está nos motivando a fazer alguma coisa, a viver por alguma coisa. O Timothy Keller vai falar que existem ídolos que não surgem apenas do indivíduo, né? Ainda não surge apenas do nosso particular, né? Da pessoa que nós somos, mas são ídolos que são praticamente impostos pelo mundo que a gente vive, pela sociedade que a gente vive. O mundo nos conduz, nos impulsiona a viver por algumas razões ou a buscar algumas coisas na vida e vão construindo ídolos em nós, de acordo com a cultura, de acordo com ideologias. E se a gente não saber da onde que a gente tem que tirar a nossa fonte, aonde que estão as nossas raízes, a gente também vai ser facilmente conduzido por isso. Ele começa falando do Deus do lucro, o Deus da vantagem, né? De você ter uma vantagem. Então, como é que a gente percebe isso? Desde muito cedo, a gente percebe que até a profissão que a gente escolhe, né, até o que você quer ser quando crescer, certamente a maioria das pessoas aqui mudaram essa resposta ao longo da vida e a motivação dela também. Quando a gente falava, né, você criança, o que você quer ser quando crescer? A gente olhava por algo que a gente via alegria, por algo que a gente via satisfação. Ou, no mínimo, beleza. Eu falava que eu queria ser aeromoça e não era para andar de avião. Eu falava que eu queria ser aeromoça porque eu achava bonita a roupa da aeromoça. E minha mãe uma vez comprou um conjuntinho para mim, gente, era a roupa de domingo, eu só tinha aquela roupa para ir pra igreja. E eu cresci depois jovem, eu reencontrei algumas pessoas que eram dessa mesma igreja onde eu me converti. Aí uma menina falou assim: Eu lembro de você, você sempre ia com uma blusa branca, uma saia e um blazer. Era a roupa que eu tinha. E eu falava que queria ser aeromoça porque eu achava a roupa da aeromoça bonita. Ou veterinária, porque gostava dos bichinhos, né? E aí a gente vai crescendo e na hora da gente tomar essa decisão, muitas das vezes as nossas motivações mudam. A gente quer escolher o trabalho que vai nos dar mais dinheiro. E quem que conduziu a gente a esse lugar? É a sociedade que a gente vive, é a sociedade que mostra, olha, você não pode ser qualquer um, né? Você não pode trabalhar muito e ganhar pouco, né? Você não tem uma grande motivação no sentido de qual a diferença que eu, como ser humano, vou fazer na sociedade com o trabalho que eu faço, né? A gente é conduzido pelo lucro. E mais que o lucro, a gente é conduzido pela vantagem que a gente pode tirar. Ele dá o exemplo de uma mulher que parecia ser muito generosa, né, fazia as coisas certas, mas na verdade a motivação dela não estava na generosidade em si, mas estava no que ela poderia ganhar com aquilo que ela estava fazendo. Aquela ideia de você sempre tirar uma vantagem de alguma coisa, mesmo quando você está fazendo coisas boas. E isso entra muito forte na nossa cultura em particular, o jeitinho brasileiro. Dá um jeitinho, até para tentar fazer o que é certo. A gente olha uma regra, a gente fala, ah, falaram isso. Mas se eu fizer assim, não falaram nada a respeito.
Por mais que você saiba que você está querendo achar um atalho para fazer exatamente o que não é para ser feito. Você quer tirar uma vantagem. E isso é uma idolatria, né? Tirar vantagem, ter lucro, ter sempre o benefício, é uma idolatria. O, a cultura do individualismo é o que a gente chama do hedonismo, né? A gente vive num mundo hedonista. O que que significa hedonismo? É colocar o homem no centro. O ser humano, a individualidade, vira o centro de todas as coisas. Então, você precisa pensar em você. Você precisa fazer o que te faz feliz. Você precisa estar bem. Deus vira um servo nosso, porque Deus quer que a gente seja feliz, como se o trabalho de Deus fosse servir a nós, seres humanos. Por quê? Porque a cultura, a filosofia colocou o ser humano no centro de todas as coisas. Então, tudo que existe, existe para nos servir. E isso é colocar o homem como um Deus. Isso também é idolatria. Outra coisa que ele fala, né, que parece, o que que de errado pode ter nisso? Uma sociedade que valoriza demais o círculo familiar, que valoriza demais as famílias constituídas em si e não como parte da sociedade. Uau, mas isso é lindo, né? Deus ama a família. O que que poderia ter de errado nisso? Se você torna da família um ídolo, você vai começar a ter muitos problemas. E quando ele fala no livro, eu consigo identificar, e aí as meninas daqui da Nova Zelândia, a Vivi talvez possa contribuir bastante com isso, porque eu comecei a lembrar da cultura Maori, que é extremamente fechada nesse círculo deles, na família, eles têm um valor muito grande pela família. Uau, que lindo! Só que a gente vai vendo que eles constroem os valores dentro deles, eles constroem as regras dentro deles. A gente tem taxas altíssimas de violência doméstica dentro desse tipo de família, dentro desse tipo de povo. Por quê? Porque essa construção familiar, que é algo genuíno, que é algo bom, se tornou um ídolo, se tornou a coisa mais importante. Então, as regras da sociedade não me importam. Se aqui dentro da minha família a gente trata isso, tá tudo certo. A gente pode cair para extremos, inclusive para abusos. Bom, se o que vale é o que está dentro da minha família, a sociedade não tem nada a ver com isso, eu posso ter. Eu posso ter pai abusando de filho, eu posso entregar minha filha para casar com eu posso fazer absurdos, porque isso pode ser algo bom, mas que vai se tornando algo mais importante do que qualquer outra coisa. Então, anula, né, a individualidade, começa a olhar só para aquele grupo. E esses ídolos, que não são mais só individuais, mas que são construídos por uma sociedade, por um grupo de pessoas, também pode tomar o nosso coração e nos fazer andar de acordo com o que esse grupo está ditando. E aí a gente pode ter um outro problema também de idolatria na religião, que é uma coisa boa, que é uma coisa que deveria estar nos aproximando cada vez mais de Deus. Mas a gente começa a construir estruturas e explorar pessoas de uma forma que a gente também vai criando ídolos dentro disso, né? A gente começa a idolatrar uma doutrina. E aí a doutrina não só a bíblica, a gente começa a idolatrar a doutrina da minha igreja. E quem não se adequa àquela doutrina está fora. Quem não se adequa àquela doutrina não está salvo. E eu começo a idolatrar uma doutrina. Pode ser bom uma igreja ter uma doutrina, pode ter nascido de algo genuíno, pode. Muitas vezes, contextos culturais vão gerar doutrinas. Às vezes a igreja está colocada num contexto, vamos colocar assim, por exemplo, de roupa. Eu poderia até ter pesquisado mais sobre isso para a gente poder usar um exemplo concreto, mas vamos supor que a doutrina de uma igreja de mulher só usar a saia longa. Vamos supor que isso tenha surgido de um contexto social, onde as mulheres usavam calças apertadas, onde as mulheres usavam roupas curtas, e isso comunicava muito mal na sociedade. Então, se criou uma doutrina para diferenciar, para prevenir, para deixar as pessoas terem um bom senso, né? A falta do bom senso fez com que criasse uma regra, ok. Mas a partir do momento que eu coloco isso como uma regra de salvação, a doutrina ficou mais importante do que a graça de Deus.
ficou mais importante do que a palavra de Deus. E isso também se torna um ídolo. Colocar o sucesso ministerial como ídolo. E isso é o que a gente mais vê, né? A pessoa que alcançou uma posição, a pessoa que trabalha muito na igreja, ou a pessoa que tem muitas pessoas que ela tá ali pastoreando ou liderando, fica parecendo que essa pessoa está mais perto de Deus, que essa pessoa agrada mais a Deus porque ela trabalha mais para Deus. Então, o ministério, o trabalho se tornou um ídolo, não um meio de servir a Deus, mas o próprio fim. Olha, você vai ser um bom servo de Deus se você fizer todas essas coisas. E a gente tem que olhar para isso como uma consequência, como um resultado, e não como uma fonte, sabe? Não como um lugar que a gente precisa chegar para agradar a Deus, um lugar que a gente precisa chegar para ser salvo. E aí as pessoas vão colocando desempenho na igreja, números, dons, resultados, como o grande alvo a ser atingido. A grande coisa que sustenta a vida de alguém com Deus, a vida que alguém tem diante de Deus. Isso é tornar esse sucesso ministerial um ídolo. Outra coisa, fazer do moralismo um ídolo. A gente começa a colocar comportamentos como santificadores. A gente começa, como igreja, como religião, exigir de pessoas que não têm nem Jesus um comportamento de alguém que tem. A gente começa a julgar a roupa que a pessoa Ah, não, porque não pode fazer isso que é pecado. Tá certo. Não pode falar isso que é pecado. Tá certo. Mas fica parecendo que se a pessoa não vestir roupa indecente, não falar palavrão, não maltratar as pessoas, se ela seguir uma cartilha, ela vai ser salva por aquilo. Não, o que as pessoas precisam é de Jesus. Primeira coisa que as pessoas precisam é nascer de novo. Jesus falou assim que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí quando Jesus vai explicar o que isso significa, ele fala assim, do pecado, porque eles não me conhecem. Qual é o maior pecado que existe? Será que é adulterar? Será que é mentir? Será que é roubar? Será que é matar? Qual é o maior pecado que existe? O maior pecado que existe é não conhecer Jesus. Que eu posso não mentir, não matar, não roubar, não adulterar, mas se eu não conhecer Jesus, eu não tenho salvação. Eu não tenho vida eterna. Porque não são essas obras que me salvam, não são essas obras que me santificam, mas é a obra que foi feita na cruz que me garante. Nada do que eu faça seria suficiente. Então, muitas vezes a gente está olhando para as pessoas de fora e a gente está idolatrando o moralismo, como se o moralismo que nos salvasse. Ah, você vai ser salvo? Por quê? Porque eu não mato, não bebo, não fumo, não me prostituo. Então, você não precisava nem de Jesus. Você pode ser salvo pelas suas obras. E não é isso que acontece. Então, a gente não pode também idolatrar o moralismo, sabe? A nossa oração pelas pessoas é para que elas tenham um encontro com Jesus, e o encontro com Jesus transforma a vida de alguém. Transforma. Ah, não, mas a pessoa já converteu, já batizou e continua fazendo essas coisas. Ela precisa ter um encontro com Jesus. Ela precisa ser transformada. Não é uma regra que ela precisa seguir. Sabe? Porque ela pode parar de beber porque fala. Quantas pessoas falam isso? Ah, não, não bebo, não fumo porque o meu pastor não deixa. Que a igreja não deixa. Não pode ser essa a motivação, né? A pessoa precisa ter um encontro com Deus, ela precisa ser transformada, ela precisa ter uma natureza mudada a ponto de que aquilo não faz mais parte dela, que não combina, não encaixa. Isso não me pertence mais. É isso que Jesus faz na nossa vida quando ele nos transforma genuinamente. E quando a gente se prende a esses ídolos dentro da religião, né, que seria a doutrina, sucesso ministerial, o moralismo, gera na gente o quê? Arrogância, justiça própria, ambientes espirituais tóxicos e afastamento do evangelho verdadeiro. O que que é arrogância? Não, eu sou melhor do que você porque eu não
escuto música mundana, porque eu não bebo, eu sou melhor. Claro que eu sou melhor. O que ele faz, eu não faço. Isso é arrogância. Justiça própria. Porque você se justifica, as suas obras te justificam diante de Deus, não mais Jesus. Por que que gera ambientes espirituais tóxicos? E aí é muito importante a gente falar disso. Quando o ministério é colocado como um ídolo, deixa eu tentar fazer um paralelo aqui de uma história que eu vi ontem e estava lendo agora sobre isso também, talvez encaixe. É, sabe quando você acabou de chegar na Nova Zelândia, talvez não seja o seu caso, mas você com certeza conhece alguém assim. A pessoa está querendo muito um visto, e aí ela começa a trabalhar para alguém, e essa pessoa promete o visto para ela. Ó, vou te dar o visto, só que eu só vou te dar esse visto, só posso te dar esse visto ano que vem. Daqui 3 meses eu vou poder te dar esse visto. Enquanto isso, você vai ficar trabalhando para mim. Alguém abre o microfone e me explica o que que acontece nesses casos. Na Explica para a maioria Luana, das que ela tá fora. vezes, Hã? Não O deixa. acontece, visto. que que acontece durante esses 3 meses? Você trabalha, mas você não tem um visto. E você trabalha de boa ou a pessoa te explora? A pessoa te explora. Você faz de tudo pela pessoa, você faz de tudo pela empresa e você não recebe Ah, nada. dá um preço por você, Por quê? Ela tem um. por interesse. Não, mas ela tem um prêmio, ela tem uma coisa para você. Que Hum. você faz tudo. A história que eu ouvi ontem foi isso. A pessoa tá precisando de um visto, uma mulher conversou com ela, aí falou, ah, e tal, vamos fazer entrevista. Falou assim, ah, não, mas eu preciso que você comece de imediato e tal, mas eu só vou poder aplicar seu visto ano que vem. Ela falou, não, então ano que vem a gente conversa. Aí ela falou assim, não, mas aí você vai, começa trabalhando aqui. E na hora eu nem entendi, né? Eu falei, mas por que que você não começa a fazer um teste, então? Porque assim, a pessoa talvez não queira te contratar de cara, ela queira te conhecer e tal. Ela falou, eu não. Sabe por quê? Essa mulher vai ficar me explorando até ano que vem. Ela vai me explorar, e no final não vai me dar o visto, igual o fulano de tal. Aí ela pegou e foi me lembrando das histórias. E eu estava agora lendo uma pessoa também desabafando sobre isso. Que é o que mais acontece. Porque você tem uma promessa de algo que é muito importante. Então, quando o ministério se torna esse ídolo, por que que é tão favorável para criar um ambiente tóxico? Porque você fica prometendo para a pessoa. Ó, se fizer isso, você vai ser líder. Se fizer isso, ó, você vai ser diácono. Se fizer isso, você vai ser pastor. E a pessoa vai se sujeitando, se sujeitando, se sujeitando cada vez mais e vira uma moeda de troca. E isso é péssimo, péssimo. Gente, igreja deveria ser o último lugar em que as pessoas fossem exploradas e enganadas. Isso não pode existir. A Luana, não sei se ela tá. Eu e a Luana, a gente era da mesma igreja antigamente. Era uma igreja também assim, de moer, né? E Hum. era muito focada nessa questão de número, resultado e de te projetar. Então, se você tivesse número X e Y, você ia ser uma pessoa projetada na igreja. E por mais que na sua cabeça falasse, não, não estou atrás de projeção, gente, a gente é levado a isso quando você vê, você entrou no sistema sem perceber. E qual é o ídolo oculto que está no nosso coração? Por que que a gente olha para trás e fala assim, gente, como é que eu me sujeitei a isso? Como é que eu fiz isso? Por quê? Porque eu me vendi. Porque eu comprei essa promessa desse ídolo. E por que que eu comprei? Porque também tinha um ídolo no meu coração. De querer aparecer, de querer ser importante, de querer ter um título, de querer ser reconhecida. Por que que isso pega tanta gente? Porque as pessoas, todas as pessoas, muito difícil. Mas a maioria das pessoas, vamos colocar assim, tem esse vácuo no coração, tem essa carência. E aí são as pessoas mais fáceis de serem exploradas. Então, é muito complicado, porque gera esse contexto de abuso, esse contexto religioso que é tóxico também. E o afastamento verdadeiro evangelho, que é pela graça. É pela graça. Não é pelas minhas obras, não é pelo muito fazer, não é por ser reconhecido por homens, mas é pela graça de Deus. E essa graça que me capacita a fazer, a servir, a me entregar. Porque aí também tem pessoas que vão para um outro, né, extremo.
Fala assim, não, não é por obras, é pela graça, então não preciso fazer nada. Não. A graça vai te conduzir a viver uma vida que agrada a Deus, a viver uma vida de entrega completa para Deus, não para as pessoas. Então, é diferente, né? O contexto. E ele vai usar a história de Jonas para falar sobre essa idolatria, né? Para quem aqui foi uma surpresa saber que Jonas tinha essa idolatria no coração. Nunca tinha olhado por esse contexto quando eu li a história de Jonas, né? Que ele tinha uma idolatria com relação à terra dele, ao povo dele, à cidade dele. Qual é o contexto que Jonas acontece? Deus manda Jonas ir para Nínive. E o que que era Nínive? Era o lugar que massacrava o povo de Israel. Era o reino que tinha destruído o povo e era também o reino mais cruel que existia. Os seus prisioneiros, eles eram torturados de forma cruel. Mas é interessante a gente ver que Jonas deixa de ir para Nínive, ele se recusa a obedecer a Deus no primeiro momento, não é por medo. E isso fica revelado no final do livro. Eu sempre pensei, falei, nossa, cara, Deus mandou ele assim para a selva, né? Para a fogueira, porque realmente ele estava correndo risco ali. Mas quando chega no final do livro, a gente vê qual era a motivação do coração dele. Era porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Ele não queria que aquele povo fosse perdoado. Porque a falta de perdão, gente, revela a idolatria do nosso coração. Quando a gente não perdoa, é porque a gente se acha melhor, mais merecedor do que aquela outra pessoa. E essa semana eu mandei uma frase, né, para postar. Eu já tinha postado essa frase há algum tempo no meu Instagram, e eu mandei algumas frases para postar na página lá da nossa igreja. E, e ela falava assim: você nunca saberia o valor do perdão se você não tivesse sido ferido. Quando nós somos feridos, a gente não tem que olhar para a pessoa que nos feriu, a gente tem que olhar para a ferida que a gente causou em Deus, que é muito maior do que qualquer pessoa possa fazer por nós. E quando a gente entende o quanto que me custa abrir mão de uma ofensa, sabe? Abrir mão de um direito de requerer da pessoa que ela me pague o que ela me deve. E eu olho para Jesus, aí eu vejo, cara, o que Deus fez por mim tem muito valor, porque oferecer o perdão é algo muito valioso. E eu tenho que oferecer porque o perdão que foi disponível a mim é muito maior. Então, Jonas idolatrava a sua nação, ele idolatrava a sua identidade cultural e ele também idolatrava a ideia que ele tinha da justiça de Deus, de como que Deus deveria agir, sabe? Quantas vezes a gente não olha para as situações e fala assim, cara, isso não é justo, isso não deveria ser assim. As pessoas têm muita dificuldade de perdoar, gente, mas Deus muda a vida das pessoas. A gente ainda fica buscando justiça própria, ainda mais quando tem algum crime bárbaro. Imagina hoje a gente olhar para tantos crimes bárbaros. A dificuldade que a gente tem de olhar e reconhecer que essa pessoa tem uma nova chance. É isso que Deus faz por nós o tempo todo. Deus o tempo todo está nos dando uma nova chance, mas a gente acha que a nossa justiça é melhor do que a de Deus. E a gente está idolatrando essa ideia que a gente tem de Deus. Jonas tinha preconceitos, ressentimentos e julgamentos que eram alimentados pelo seu contexto cultural. Se a gente anda guiado pelo nosso contexto cultural, por aquilo que a gente aprendeu na escola, por aquilo que a gente vê nas redes sociais, por aquilo que a gente vê nas notícias, a gente desenvolve um senso de justiça própria que não é o de Deus. E nisso a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque a forma como a gente vê o mundo, a gente chama isso de cosmovisão. A forma como a gente vê o mundo, ela vai ser modulada por aquilo que a gente coloca dentro de nós. Todo tipo de informação, de verdade, aquilo que a gente acolhe. Então, por exemplo, a gente vê situações, guerra ali, Israel e Palestina. Você vai ver pessoas defendendo Israel avidamente e com 100% de certeza daquilo que elas estão falando. E você vai ver pessoas defendendo a Palestina
avidamente, com 100% de certeza daquilo que elas estão falando. Por quê? Porque elas estão baseadas em panoramas diferentes. E o nosso panorama, a nossa base, tem que ser a palavra de Deus. Não pode ser a sociedade, não pode ser a cultura, não pode ser a filosofia. Tem que ser a palavra de Deus. O que Jonas pensava a respeito de Nínive, ele pensava por causa da experiência pessoal dele, por causa da nacionalidade dele. Só que o que Jonas tinha que pensar a respeito de Nínive não era com relação à cultura que ele tinha, mas era com relação aos pensamentos de Deus. E a gente tem que ter os pensamentos de Deus com relação às coisas que nos cercam. Olhar situações que a gente pode ter vantagem, falar assim, nossa, isso aqui vai ser bom para mim, mas o que que Deus pensa a respeito disso? Olhar para pessoas e falar assim, essa pessoa não merece, mas o que que Deus pensa a respeito disso? É assim que a gente destrona os ídolos do nosso coração, porque, como ele bem fala, né, ídolos não morrem, eles só podem ser substituídos. Se a gente não substituir esses ídolos pelo senhorio de Jesus, pelo senhorio do próprio Deus na nossa vida, esses ídolos vão ficar se escondendo, sabe? Você vai tentar pegar, vai ser como uma gelatina, vai escapulir da sua mão, vai parar em outro lugar, você vai pegar, vai parar em outro lugar, e ele vai se disfarçando em situações diferentes, mas no fundo, a raiz é a mesma. E como a gente faz para identificar? Tá bom, já entendi que isso existe e tal, não vejo isso na minha vida. Não consigo identificar o que que me motiva a fazer essas coisas. Ou se eu tenho um ídolo na minha vida. Como que eu identifico esses ídolos profundos? Número um, pelo que ocupa os seus pensamentos. Seu Deus verdadeiro é aquilo que sua mente busca quando está em silêncio. Bom, que bom que estamos só entre mulheres, porque a gente não sabe o que que é uma mente em silêncio. Se fosse os homens, eles dizem que conseguem chegar na caixinha do nada, né? Eu não tenho essa caixinha. O que que você está pensando? Nada. Não, não existe isso. Não existe. Então, quando, quando a gente está com a mente vazia, não está focada em nada, no que eu penso? Com o que que eu estou sonhando acordado? É com dinheiro? Com ser rica? O que que eu estou sonhando acordado? É com ser famosa? O que que ocupa os meus pensamentos? Ou aonde que eu estou buscando um conforto mental? O que que é um conforto mental? É você pensar assim, nossa, se eu tivesse tal coisa, isso ia resolver todos os meus problemas. Se eu conseguisse tal coisa, a minha vida ia ser totalmente diferente. E isso é uma das formas da gente identificar esses ídolos ocultos. Para onde que a nossa mente vai quando ela está em silêncio? Outra forma de identificar ídolos ocultos. Como você usa o seu dinheiro? Com o que que você gasta, né? Mateus 6:21 fala: onde está o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. O que você gasta, o tipo de gasto que você tem, revela aquilo que você ama acima de tudo. No que você mais gasta seu dinheiro? Quais são as coisas que você fala assim, eu não tenho dó de gastar com isso. Isso aqui para mim não tem dinheiro que pague. Qual é? Isso também pode revelar muito bem um ídolo do nosso coração. Outra, qual é a nossa reação às orações que não são respondidas? Isso aqui é profundo. Como eu reajo quando Deus não faz aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, aquilo pelo qual eu tenho orado? Quando Deus diz não, ou quando Deus não diz nada, né? A gente só fica esperando. Como eu reajo? Eu fico triste? Normal. Ficar triste é normal. Mas você fica arrasada, devastada, angustiada, minha vida acabou. Você entra em colapso. Aí, ali tem um ídolo, sabe? A forma mais fácil da gente identificar o ídolo é ver o que que a gente fala que sem isso eu não posso viver. Isso é um ídolo do coração, né? E como vencer os ídolos? A gente já falou, né? Não basta a gente tentar remover esses ídolos.
Eles só vão perder o poder se eles forem substituídos por Deus. E não por uma crença em Deus, mas por um encontro vivo e transformador com Ele, sabe? Com uma, um encontro tão verdadeiro, tão genuíno, que você chegue ao ponto de falar assim: nada mais tem valor, sabe? É isso que Jesus está falando quando ele conta algumas parábolas. Jesus contou a parábola da pérola de grande valor. É um homem que, quando ele acha uma pérola de grande valor, ele vende tudo que ele tem, porque ele achou o que era mais precioso. É como um homem que ele acha um tesouro. Ele, quando ele acha esse tesouro, ele esconde de novo, ele sai. Ele vende tudo que ele tem para comprar o terreno que tem aquele tesouro. Porque se ele juntar tudo que ele tem, não tem mais valor do que aquele tesouro. E assim é quando a gente encontra o reino de Deus, né? A gente falou muito de Maria no livro Invisível, e é entender que ela, a coisa mais cara que ela tinha, a coisa mais preciosa que ela tinha, servia para ungir Jesus, servia para entregar diante de Jesus, porque nada nesse mundo tem mais valor do que ele, do que fazer a vontade dele, do que depender dele, do que viver na presença dele. Então, esse processo envolve a gente permitir que Deus desmonte os nossos falsos amores, entregar aquilo que defendemos com mais força e chegar ao ponto de dizer: por ter Deus, posso viver sem isso. Ele fala isso várias vezes no livro, né? Por ter Deus, eu posso viver sem isso. Substituir, eu não posso viver sem essa coisa, mas porque eu tenho Deus, eu posso viver sem qualquer coisa, que é a expressão do coração de Abraão. Por ter Deus, eu posso viver sem Isaac. Nada pode substituir esse lugar. Amém? Então, eu acredito que isso é, né? Eu vi uma coisa aqui também que está escrito, que a gente precisa entender que Deus expõe os ídolos do nosso coração, não é para humilhar a gente, não é para dizer o tanto que a gente é pecador e limitado, mas Deus revela esses ídolos no nosso coração para nos libertar, para nos fazer verdadeiramente livres. Porque toda pessoa que tem um ídolo, ela na verdade é um escravo. Mas Jesus veio para nos dar a liberdade. E a gente não deve se sujeitar de novo a viver na escravidão. Amém? Bom, esse é o nosso penúltimo capítulo, também muito profundo, e fica o dever de casa, né, para a gente se fazer essas perguntas e começar a identificar quais são esses ídolos profundos, esses ídolos ocultos no nosso coração, para que a gente não se deixe dominar por nenhuma dessas coisas. Agora é a vez de vocês, quero que vocês falem como é que foi esse capítulo. Vou parar aqui a gravação para vocês compartilharem.